Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Glória a Deus por mais uma oportunidade que Deus tem nos dado de estar aqui na presença dEle. E de saber, meus irmãos, que com a graça de Deus, com a misericórdia do Senhor, a gente consegue rompendo dia após dia. Amém, meus irmãos? Porque tem dia da nossa vida que a gente olha por aquilo que a gente já passou, ou por determinada situação, que a gente fala assim, Deus, é só o Senhor para me ajudar, é só o Senhor para estar comigo. Não é verdade, meus irmãos? Tem situações da nossa vida que a gente olha assim, que a gente nem acredita como que a gente conseguiu passar. Na verdade, nós não passamos. Quem estava conosco o tempo todo era o Senhor nos ajudando, nos guardando, nos direcionando, nos dando o caminho correto. Então, se estamos aqui nesta noite, foi porque o Senhor trouxe cada um de nós. E eu tenho certeza, meu irmão, se nós abrirmos o nosso coração, deixarmos com que o Espírito Santo de Deus fale conosco, certamente Ele tem algo tremendo para cada um de nós. Amém? Convido os irmãos a abrirem a Bíblia num livro não muito comum, Lamentações. É logo depois de Jeremias. Lamentações, capítulo 3. A partir do versículo 18. Lamentações. Vai passar Isaías, Jeremias, Lamentações. Capítulo 3, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Amém? Feche seus olhos aí, meu irmão, inclina a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, estamos diante da Tua palavra aqui, Senhor, e eu clamo agora para que o Espírito Santo de Deus venha ministrar em nossos corações. Pai, eu não quero falar nada aqui que venha de mim mesmo, eu não quero falar nenhum conhecimento humano, eu não quero falar nada daquilo que possa atrapalhar aquilo que o Espírito Santo quer dizer nesta noite. E em nome de Jesus eu me coloco aqui como um instrumento nas Tuas mãos, Pai, e que cada um que está aqui nesta noite, eu creio que não saiu da sua casa em vão, eles não estão aqui em vão, eu não estou aqui em vão, Pai, porque eu tenho certeza que o Senhor tem algo a tratar conosco, que o Senhor tem algo a falar conosco, e eu te peço, meu Pai, eu te imploro, Espírito Santo de Deus, venha fazer a Tua obra aqui em nossas vidas, venha quebrar as barreiras agora, em nome de Jesus eu repreendo aqui todo ataque das trevas contra os nossos pensamentos, tentando amarrar o nosso pensamento lá fora, eu repreendo agora em nome de Jesus, e que a nossa mente possa ser uma mente agora receptiva à Tua palavra, e que possamos entender, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Eu entrego tudo nas Tuas mãos, e te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esse tema Deus me deu ontem à noite. Quando tudo parece que chegou ao fim. Tem situações que acontecem na nossa vida, muitas vezes situações, sentimentos que nós temos, ou muitas vezes pensamentos maus, que a gente chega a pensar, eu acho que dessa vez não tem jeito mais. Eu acho que desta vez eu não vou conseguir mais. Isso pode estar dizendo a nossa vida financeira, no nosso trabalho. Isso pode estar relacionado ao nosso casamento, a um relacionamento com o pai ou com filhos. Pode estar direcionado a relacionamento entre parentes, muitas vezes. Pode estar
numa relação com algum amigo ou alguma amiga que nós temos. Agora chega um determinado momento da nossa vida que nós somos bombardeados por esse tipo de pensamento. Eu acho que agora chegou ao fim. Eu acho que agora não tem jeito mais. Então o título da mensagem é: Quando tudo parece que chegou ao fim. Meus irmãos, e por que eu li essa história aqui, essa parte da história, que eu estava analisando aqui, estudando algumas coisas, e que provavelmente foi realmente Jeremias que escreveu isso daqui. Alguns estudiosos discordam que não seja Jeremias, pela diferença de escritura, mas a maioria deles entende que foi realmente Jeremias que escreveu o livro de Lamentações, e ele estava passando por um processo muito delicado, meus irmãos. Jeremias estava passando por uma luta interna, ou seja, ele estava com uma luta dentro dele mesmo, um gigante chamado desesperança. Algo que corrompe a nossa alma, algo que tira o nosso sono e que tira a nossa vontade de viver muitas vezes. E Jeremias estava passando por isso. E não era à toa que ele estava passando por isso. O povo feliz ali de Deus, o povo escolhido do Senhor, o povo que o Senhor estava protegendo o tempo inteiro, estava desobedecendo ao Senhor, estava se revoltando contra Deus, através dos seus atos, através das suas palavras, através de muita desobediência. Então Deus permitiu com que acontecesse algo terrível no meio daquele povo, meus irmãos. O templo foi queimado, Jerusalém foi praticamente destruída, e várias coisas ruins estavam acontecendo, inclusive esse povo escolhido, esse povo que Deus tinha ali nas suas mãos, cuidando, fazendo de tudo por esse povo, estava sendo levado em cativeiro à Babilônia, que era o chamado do exílio. Os babilônios chegaram dentro de Jerusalém, destruíram praticamente tudo e levaram o povo refém lá para a Babilônia. E olha só que interessante, meus irmãos, Jeremias estava no meio disso tudo, e ele lutava contra a maré. Ele fala assim: meus queridos, se arrependam dos seus pecados, não desobedeçam mais o Senhor, parem de queimar incenso a deuses falsos, parem de praticar essas abominações que Deus não gosta. E sabe o que o povo fazia, meus irmãos? Viravam as costas e não estavam nem aí, não estavam nem aí para aquilo que o profeta estava falando. E vamos trazer para a nossa atualidade? Como que nós estamos vivendo isso muitas vezes hoje em dia? Quantas pessoas estão indo lá na rádio, lá na televisão, em praças públicas, em igrejas, pregando da volta de Jesus, falando do amor de Deus, falando que Deus é a única solução para a nossa vida, que Deus é a única solução que nós temos. E quantos estão virando as costas? Quantos não têm um compromisso real com Deus? Quantos não querem nada com o Senhor? Quantos, meus irmãos? Então não estava diferente daquilo que Jeremias estava passando. E ele chegou num ápice de falar assim: a minha esperança acabou. Eu não sei mais para onde eu vou, porque eu falo e ninguém me ouve. Meus irmãos, vocês já tiveram esse desprazer de conversar com alguém que não está te ouvindo? De conversar com alguém que não está nem aí para aquilo que você está falando? Já tiveram esse desprazer, esse mau comportamento? Como que é ruim quando você está conversando com alguém e a pessoa não presta nem atenção no que está falando. E aí depois de um tempão que você acabou de falar, hein, o que você estava falando mesmo? Ou se não pior, quando você está falando, empolgado até com a pessoa, aí chega uma outra, ele te larga de lado e vai conversar com a outra pessoa. Meus irmãos, isso é desagradável. Isso estava acontecendo com Jeremias no meio de um povo inteiro. Um povo inteiro não estava dando ouvidos ao que o profeta, ao que o enviado de Deus estava falando. E isso muitas vezes acontece conosco, meus irmãos. Isso muitas vezes tem trazido sofrimento para a gente. Agora, uma coisa que Jeremias aqui tinha, que dá para servir de exemplo para nós, que mesmo no sofrimento, mesmo diante das dificuldades, meus irmãos, ele tinha consciência de que Deus estava ouvindo ele, de que Deus estava com ele, até porque ele escreveu isso daqui. E aqui nós tiramos um ponto importante, que muitas vezes da nossa vida, meus irmãos, nós temos que rasgar o nosso coração diante de Deus. Nós temos que rasgar a nossa vida diante de Deus. E às vezes nós temos segurado isso daí. Temos reprimido isso dentro da gente. Temos segurado aquele sentimento ruim de frustração muitas vezes. Eu sei que você sofre frustração.
Eu sofro frustração, tristeza, mágoa. Eu sinto isso dentro de mim. E como é importante quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Eu tenho visto alguns casos, meus irmãos, estava até comentando com a Ivone hoje. Algumas pessoas, elas nem precisam de receber uma palavra. Muitas vezes só precisam de falar o que está acontecendo com ela. Eu tenho casos que eu já conversei com a pessoa, aliás, eu não conversei, ela conversou comigo, e só pelo fato dela ter falado o que estava acontecendo com ela, ela foi curada. Foi curada, porque ela conseguiu expor aquilo ali. Agora, se você, meu irmão, tem dificuldade de contar as suas coisas para uma outra pessoa, conte para Deus. Deus está te escutando, Deus está me escutando, Deus ouve a nossa oração. O que é oração? É falar com Deus. E quantas vezes nós temos dificuldade de orar, nós temos dificuldade de falar com Deus, temos dificuldade de nos aproximar do Senhor em oração, e como isso é importante, meus irmãos, porque a oração, ela é um diálogo, aliás, é um monólogo, né? Você fala e Deus te ouve, aí de repente, não sei, acontece alguma coisa, que você lê uma palavra, poxa vida, eu estava precisando de ler isso, algum irmão vem e te fala uma palavra, nossa, eu estava precisando de ouvir isso, ou seja, resposta de oração, resposta de oração. Só que às vezes a nossa mente, ela está tão corrompida, a nossa mente ela está tão flutuante, que nós não conseguimos prestar atenção em nada. Sabe, meus irmãos, que toda vez que nós nos dispomos a fazer algo para o Senhor, nos dispomos muitas vezes a ir na igreja, não, hoje eu vou na igreja porque eu sei que eu tenho uma coisa especial para mim, tem algo que vai falar comigo lá. E sabe o que acontece? O inimigo ele é tão sujo, que antes de você chegar aqui na igreja, às vezes costuma acontecer alguma coisa com você para te deixar chateado. Aí você já fica apreensivo, você já fica chateado com aquilo que aconteceu. Poxa, não podia ter acontecido isso. Aí você já vem com a igreja com a cabeça cheia. Chega aqui na igreja, você começa a lembrar de um monte de coisa que você tem para fazer. Apesar que você não vai resolver nada agora pensando nisso. Apesar que você não vai conseguir resolver nenhum dos seus problemas pensando neles agora. Só que o que acontece? Há tantos pensamentos lançados na nossa mente para tentar corromper esse momento com Deus, para que a gente não aproveite nada. E isso não acontece só com você não, acontece comigo. Só que cabe a nós lutar contra esses pensamentos, lutar contra o cansaço, lutar contra o sono, e pegar algo do Senhor ou deixar se levar e não pegar nada. Meus irmãos, Deus tem preparado um banquete para nós, amém, meus irmãos? Deus tem preparado um banquete para você, meu irmão. Só que para isso nós precisamos de estar atentos àquilo que o Senhor tem para nos falar. E Jeremias estava atento ao Senhor. Jeremias estava com o seu coração voltado ao Senhor. Sabe por que ele estava com o coração voltado ao Senhor? Porque ele falou esse monte de coisa aqui no início. Ah, eu perdi minha esperança. Ah, para minha vida não tem jeito mais. Ah, não está acontecendo isso comigo. Ah, meu Deus do céu, me envia uma ajuda aí, Senhor, que eu não sei o que eu faço mais. Talvez você está desse jeito. Senhor, eu não sei o que eu faço mais da minha vida. Aí de repente, por uma ação do Espírito Santo, por uma ação de Deus na vida de Jeremias, e ele estava pronto a escutar aquilo que Deus estava ministrando no coração dele, ele falou assim, epa, pode parar pensamento, pode parar, eu quero trazer na minha memória o que me dá esperança. Ou seja, eu vou jogar esse lixo fora que eu estava pensando até agora, e vou começar a pensar em algo diferente. Porque eu sei que se eu continuar pensando dessa forma errada, eu vou me frustrar cada vez mais. Eu vou me afundar cada vez mais. E eu tenho visto, meus irmãos, que quanto mais a gente pensa em algo ruim, mais coisa ruim acontece com a gente. Quanto mais a gente pensa em desgraça, mais desgraça acontece. Jó falou isso. O que o mais temia, aconteceu. O pastor falou isso domingo também. Então, meus irmãos, o que cabe a nós? Alimentar os pensamentos maus? É uma opção que nós temos. É uma opção. Nós podemos alimentar os pensamentos, nós podemos começar a pensar um monte de bobagem, que não vai dar certo mesmo, que minha vida acabou, que meu casamento acabou, que para minha família não tem jeito mais, que o meu trabalho não existe, eu não vou conseguir prosperar. A gente pode alimentar isso aí. Só que isso aí não vai trazer fruto nenhum. Só vai trazer coisas ruins. É uma escolha. Eu li um livro que é O Campo de Batalha da Mente. E lá, a autora é até a Joyce Meyer, ela fala assim, gente, vocês têm que pensar sobre o que vocês estão pensando. E ela fala como ajudou ela a pensar sobre o que ela estava pensando.
Vocês já pararam, meus irmãos, que a gente está pensando em coisa tão à toa, coisas que não valem nada? É porque o pensamento está vagando, está indo, ele vai embora. E quando a gente assusta, meu Deus, olha o que eu estou pensando, gente. Olha o que eu estou pensando. Eu sei, meus irmãos, que a nossa mente, ela é algo fantástico. Se tem algo que Deus criou, que o ser humano, por mais inteligente que ele seja, ele não conseguiu descobrir nem 0,01%, é isso aqui, ó, é a nossa mente. Eu tenho um testemunho bem legal de um senhor já, que ele tomou um tombo quando ele tinha 5 ou 6 anos de idade. E ele colocou na cabeça que aquele tombo gerou uma dor nele, que aquela dor não passa. E ele já fez acho que umas 4 ou 5 tomografias, já fez um monte de exame e não tem nada. Só que aquela dor está lá. E ele fala, não, é aquele tombo que eu tomei quando eu tinha 5 anos de idade. Ou seja, ele colocou aquilo na mente dele e aquela dor continua. E o que você tem colocado na sua mente, meu irmão? O que você tem alimentado? O que eu tenho alimentado? Será que é coisa boa? Será que é coisa ruim? Será que é algo construtivo? Será que é algo destrutivo? Tem outra coisa que alimenta muito o pensamento de um ser humano, que é o ciúme. Se tem algo que corrompe o ser humano, que tira ele do chão, que tira a paz do coração, é o ciúme. O ciúme, ele mata. E não tem nada de amor. O ciúme não tem nada de amor e ele mata a pessoa. Porque ele não confia em nada na pessoa. Simplesmente, ele quer segurar o tempo inteiro. Se a pessoa não estiver perto dele ali, ou dela, nossa, é uma guerra. E meus irmãos, voltando aqui para o caso de Jeremias. Vamos olhar a situação de Jeremias? Ele tinha tudo para ser depressivo? Ele tinha. As circunstâncias ao redor dele, tudo contribuía para que ele se fizesse um derrotado. Ele fosse realmente um derrotado. Por quê? A circunstância estava difícil. E nós muitas vezes passamos por circunstâncias difíceis. Nós muitas vezes passamos por situações complicadas. Mas Deus sempre nos dá um escape, amém, meus irmãos? Deus sempre nos dá uma solução. Deus sempre tem algo de bom para nós, para nos mostrar, aí, meu filho, calma, calma, que eu estou trabalhando no seu caso. Calma que devagarinho nós vamos resolver isso aqui. Devagarinho para nós, para ele é no tempo certo. Calma, meu filho, calma que eu estou te ajudando. E esse estalo que deu aqui na vida de Jeremias, meus irmãos, Deus quer dar esse estalo na nossa vida também. Deus quer que a gente comece a trazer na nossa memória algo que começa a alimentar uma esperança no nosso coração, algo que começa a construir dentro de nós, algo que começa a fluir realmente um rio de água viva dentro de nós, e não pensamentos maus, e não coisas ruins. Então, meus irmãos, dá para nós aprendermos um pouquinho com Jeremias, o que ele estava alimentando no seu pensamento, o que ele estava querendo dizer com tudo isso aqui que ele falou. E o interessante, meus irmãos, que quando ele faz essa oração ao Senhor, quando ele escreve isso aqui ao Senhor, ele tinha aquele fio de esperança. E toda oração nossa, ela deve ter esperança. Vou citar um exemplo. Nós estamos com uma situação muito ruim na parte de casamento. Por exemplo, seu casamento está difícil, você não está aguentando mais sua esposa, você não está aguentando mais seu marido, está uma situação delicada, está um negócio difícil, está um negócio complicado dentro de casa. E de repente você começa a orar, Deus, o homem, eu não suporto mais essa mulher, eu não aguento mais, Senhor, eu estou sofrendo, eu estou chorando aqui diante do Senhor, não aguento mais essa mulher, eu não sei como é que eu fui me casar com essa mulher. O que deu na minha cabeça naquele dia de aceitar, de falar sim para isso daí? Isso aí é uma oração sincera. A pessoa rasgou o coração diante de Deus. Ou será que a pessoa está chateada com a mulher e fala assim, Deus, que bênção que você me deu, eu amo essa mulher, ela é tão boa para mim. Isso não é oração sincera, isso é oração hipócrita. A mulher está escrachando o camarada, realmente não está tratando ele bem, e ele está falando isso diante de Deus? Isso é mentira. Deus quer o nosso coração sincero. Então, Deus, meu coração está mal mesmo, Senhor. Agora que vem o fio da esperança. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor pode mudar a minha esposa. Eu creio que o Senhor pode mudar esse jeito dela. Eu creio, Jesus, que o Senhor vai fazer uma grande obra na vida da minha mulher. O que é isso? Esperança. A nossa oração, ela deve ter uma esperança. Isso se aplica no nosso trabalho, com os parentes, que é tão difícil. Ou
Povo difícil é o parente, né, meus irmãos? Vocês têm problema com parente também? Como é difícil lidar com parente? Como que parente perturba, às vezes, a nossa vida, né? Eu creio que cada um aqui já passou aperto com parente. Então, é orar por essas pessoas, orar pela situação. E isso é esperança. Mesmo que seja um fiozinho pequenininho, mas ela deve ter na nossa oração. Então, a oração ela deve ser sincera e colocar esperança no meio do negócio, porque certamente, no tempo certo, no tempo de Deus, da forma de Deus, Ele vai agir. Amém, meus irmãos? E glória a Deus por isso que Ele age mesmo. Tem algo que me chamou a atenção, que Jeremias estava vivendo aqui uma derrota. Ele pregou a palavra e naquele momento o povo não se converteu. Naquele momento. Mas ele pregou. Ele fez a parte dele. E você sabia que, de vez em quando, é legal nós lembrarmos da nossa derrota? Sabia disso, meu irmão? Que é legal você lembrar daquilo que você já caiu? Daquilo que você já se perdeu? Sabe por que é legal? Porque você vai pensar assim, poxa, eu não quero cometer o mesmo erro. Eu não quero errar 2 vezes no mesmo ponto. Eu não quero cometer esse mesmo erro, que eu já sei que eu já me ferrei por causa disso aqui, e eu não quero cometer o mesmo erro. Isso é importante de nós lembrarmos das derrotas, para nós não cairmos novamente. Agora, sabe o que é o mais legal? É celebrar as vitórias, meus irmãos. Celebrar as vitórias. Amém? Celebrar as vitórias. Deus tem te dado vitória? Eu tenho certeza que tem te dado. Eu já vi gente que tinha um sonho vamos pôr aqui, tem uma moto legal, uma moto bem bacana. E o cara subiu naquela moto, triste. Assim, tipo assim, aconteceu e tal. Em vez de subir naquela moto e sair buzinando, glória a Deus, Deus me deu essa moto, glória a Deus, foi Ele que me deu. Comemorando, celebrando a vitória. Fica lá, deu aí, né? Tá bom, deu. Não, é celebrar as vitórias. Celebrar as vitórias. Deus te deu uma vitória no seu casamento, celebre isso. Chame a esposa para jantar, né? Chama ela para dar uma saída aí diferente. Vamos celebrar, vamos comemorar, meus irmãos. Conte isso para os irmãos, que bênção que aconteceu na minha vida, que bênção que aconteceu na minha casa. Sabe o que é? Nós somos muito pessimistas, meus irmãos. Quando o trem está ruim, a gente fala mesmo. Nossa, mas está ruim, está complicado. Nossa, estou vendendo nada. Né, Pipoca? Estou vendendo nada. Tá, que comércio difícil, meu Deus do céu. Caminhão? Meu Deus, é doido quem dirige caminhão. É doido quem tem caminhão. Nossa, fábrica de roupa. Nossa, que trabalho miserável. Trabalho na fábrica o dia inteiro lá, costurando, aquele calorão, e o chefe me enchendo o saco lá, falando um monte de coisa que não deveria comigo. Nossa, é muito enjoado. Então, meus irmãos, às vezes nós só lembramos de reclamar. Quando tem para reclamar, você pode juntar 2 pessoas que têm 3, 4, 5 horas de conversa, mas na hora de celebrar, na hora de comemorar alguma coisa, é no máximo 2 ou 3 palavras e acabou, e já lembra de um negócio ruim que está acontecendo de novo. Não é assim que acontece? Não é assim que acontece? Então nós precisamos de acordar para a nossa vida. Nós precisamos de acordar com o que nós estamos falando, com o que nós estamos profetizando, muitas vezes para a nossa própria vida. E isso, meus irmãos, é importante, nós temos alguém do nosso lado. Por exemplo, hoje de manhã eu não acordei bem. Não acordei bem, é aquele que a Sueli falou ali, parece que era um dia de sol, mas tinha uma nuvem em cima, né? Eu acordei mal hoje. E glória a Deus, que Deus colocou a minha esposa do meu lado para me ajudar. Tá? Para falar umas palavras de incentivo, eu fui orando, não melhorei assim não, ó. Não estalar de dedos não. Eu estou melhorando. Tá, meus irmãos? Eu estou melhorando. Porque às vezes acontece alguma coisa na nossa vida para a gente acordar para alguns detalhes que nós temos que tomar posições firmes. E é interessante, quando acontecem as coisas para a gente começar a reconhecer que algumas coisas têm que ser mudadas. Alguns propósitos precisam ser tomados. E às vezes nós precisamos de alguém do nosso lado para nos orientar e para nos dar força para passar por momentos difíceis. Por isso, você que é casado, conte com a sua esposa. Conte com o seu marido. Se você ainda não é, você tem que ter um irmão com mais experiência para te ajudar, porque é importante a gente poder contar um com o outro. E, meus irmãos, para nós resumirmos aqui o final dessa palavra, antes de eu começar a falar do amor de Deus aqui, que Deus ele permite o sofrimento para que nós tenhamos disciplina. Deus ele quer nos disciplinar com o sofrimento. Ele permite, não é Ele que coloca.
Ele permite que algumas coisas aconteçam em nossa vida para nós sermos disciplinados. Agora, o diabo não. O diabo vem com o sofrimento para nos destruir. Então, comece a analisar algumas coisas que estão acontecendo na sua vida. Vê se o que está acontecendo com você é uma disciplina ou se está acontecendo com você é uma destruição. Se for uma disciplina, glória a Deus pelo seu sofrimento. Glória a Deus, porque nós precisamos de sofrer muitas vezes, para aprender muitas coisas. A Ana Júlia, às vezes, tem que tomar as varadas, porque só falando não adianta. Agora, se está sendo destruição para você, meu irmão, abre o seu olho porque é o diabo. Abre o seu olho porque o inimigo está tentando te destruir. E aí sim é complicado. A gente entra numa área muito delicada. Então, o sofrimento que Deus permite é para disciplina. O propósito é restauração na nossa vida. Tipo assim, meu filho, esse caminho que você está não está certo. Então, ó, vem cá. Se eu colocar você no caminho certo aqui, vai doer um pouquinho, mas é necessário para você. Para você tomar consciência que sem mim você não pode fazer nada, sem a minha presença você não é nada, e eu sou tudo para você, meu filho. É isso que Deus fala para nós, meus irmãos. Agora, quando é destruição, não. Quando vem de Satanás é destruição. E ele quer acabar com a nossa vida. E isso não é só para mim, não. Isso é para você também, tá, meu irmão? Então fique atento. Ligue aí o seu alerta, porque o inimigo está ao nosso derredor, tentando fazer de tudo para nos destruir. Mas o Senhor, Ele quer e faz de tudo para nos corrigir. E para nós encerrarmos aqui, meus irmãos, algo que é interessante na nossa vida é que quando o Espírito Santo produz arrependimento em nós, é para nós tomarmos esse arrependimento com sabedoria, nos arrependemos e não cometer mais. Agora, sabe o que o inimigo quer gerar em nós? Remorso. O inimigo quer gerar remorso. O que é remorso? É algo que você fica lembrando e se destruindo por dentro. Lembrando e se destruindo por dentro. E quando você vê, seu semblante está caído, você está triste e a sua vida está para baixo. Isso é remorso. E sabe o que o remorso faz? Te paralisa. Ele não deixa você tomar uma atitude. O arrependimento não. Poxa, eu magoei fulano de tal, eu estou arrependido do que eu fiz, eu vou lá pedir perdão para ele. Isso aí é atitude de cristão. Isso aí é uma ação do Espírito Santo. Agora o remorso não. O remorso faz você lembrar de coisas ruins que você já fez, você fica remoendo aquilo ali, fica ali mastigando e fica se destruindo por dentro. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Então nós temos que ter um discernimento muito grande, para que quando vem o arrependimento, a gente reconhecer, ir lá, procurar, pedir perdão e bola para frente. Agora o remorso não. O remorso é realmente algo do maligno. No versículo 22, Jeremias diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Meus irmãos, nós temos um grande privilégio de ter um Deus com amor imutável. O amor de Deus não muda. Nós podemos fazer o que a gente quiser fazer com a nossa vida. O que a gente quiser fazer. O amor de Deus nunca vai mudar por nós. Agora o que cabe a nós é aceitar esse amor. Aceitarmos ser amados. Em 1 João capítulo 4, versículo 8, diz assim que Deus é amor. Deus é amor. Então Ele quer te amar, meu irmão. Deus, Ele oferece esse amor para você e para mim, liberalmente. Ele oferece esse amor gostoso para nós. Agora cabe a nós aceitar esse amor para a nossa vida. Cabe a nós aceitar assim como Jeremias aceitou nesse momento tão difícil da vida dele. Então, se nós estamos com um momento difícil da nossa vida, vamos aceitar o amor de Deus. Vamos aceitar que o amor de Deus mude a nossa casa, mude o nosso trabalho, mude a nossa convivência, mude nós por inteiro. Esse é o amor de Deus. A outra coisa que ele vem falando aqui, que Deus, Ele nos renova. Deus nos renova. E as misericórdias dele são renovadas a cada manhã. Eu gosto de orar, praticamente todas as minhas orações eu coloco isso. Glórias ao Senhor, porque as tuas misericórdias mais uma manhã se renovaram na minha vida. Meu irmão, se nós abrimos os nossos olhos pela manhã, foi porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós. E grandes são as misericórdias do Senhor. Grande é o Senhor. E ele continua falando aqui, que Deus é fiel. E em 2 Timóteo 2,13 diz assim: mesmo nós sendo infiéis, Deus permanece fiel. Amém, meus irmãos? Apesar de nós falharmos, apesar de nós desobedecermos,
apesar de nós não sermos realmente totalmente certinhos com o Senhor, realmente falharmos bastante, sermos infiéis com o Senhor, Ele sempre permanece fiel a nós, e isso é um motivo de nós glorificarmos ao Senhor, porque a fidelidade do Senhor nunca muda, Ele sempre é fiel, Ele nunca falha em nossas vidas, apesar de tudo que nós fazermos, às vezes não é de acordo com a vontade de Deus, mas Ele permanece fiel, porque Deus é amor. Amém, meus irmãos? Aqui continua falando que Ele é a nossa porção, que o Senhor é a nossa espera, que o Senhor é bom e que o Senhor é a minha salvação. Então nós podemos confiar nesse Deus de milagres, nós podemos confiar nesse Deus que realiza proeza em nossas vidas. Eu sei, meus irmãos, que em determinados momentos a gente fica fragilizado, a gente fica decepcionado, mas nós podemos confiar que o Senhor Ele nunca vai falhar em nossas vidas e que nós servimos a um Deus bom, nós servimos a um Deus maravilhoso, nós servimos a um Deus que cuida de nós, um Deus que tem uma proteção especial para o povo dele, e nós somos o povo de Deus. E meus irmãos, os judeus aqui, eles sofreram pra caramba, tá? Eles sofreram demais nessa época aqui de Jeremias. Eles realmente foram presos, eles ficaram muitos e muitos anos, alguns falam 70 anos, eles ficaram presos, um povo que tinha uma terra maravilhosa, um povo que tinha tudo para ser feliz, que tem o Deus verdadeiro, um povo que era escolhido por Deus, não aproveitou a oportunidade. Então, meu irmão, eu quero te dizer aqui nessa noite, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de servir ao Senhor. Não perca a oportunidade de deixar Jesus reinar na sua vida. Não perca a oportunidade de deixar Jesus reinar na sua casa, no seu trabalho. Não perca a oportunidade. O nosso tempo está se esgotando, meu irmão. As coisas estão se cumprindo. O fim está próximo. Mas glória a Deus que nós temos um Salvador. Nós temos Jesus por nós. E Ele cuida de nós. E Ele tem o melhor para a nossa vida. Então eu creio que até o fim da minha vida, eu creio em nome de Jesus, eu quero sempre falar isso, que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que o sangue dele foi derramado pela minha vida. E assim você também, meu irmão, pode falar a mesma coisa, que Jesus é maravilhoso para você, que Jesus é perfeito para você. E ele nunca, em nenhuma parte aqui da palavra, diz que a nossa vida ia ser perfeita aqui nessa terra. Então, se você passa problema, meu irmão, eu também passo, e nós vamos passar mesmo. Agora, quando Jesus está com a gente, quando nós estamos com Ele, certamente as coisas vão se resolver de uma maneira mais tranquila, porque é Ele que vai resolver por nós, é Ele que vai batalhar por nós. Agora, toda vez que nós tentamos lutar com a nossa própria força, fazer do nosso próprio jeito, não dá certo, não funciona, meus irmãos. Então, em nome de Jesus, que cada um de nós, assim como Jeremias reconheceu, Senhor, está difícil a minha situação, mas eu quero trazer na minha memória o que me dá esperança. O que me dá esperança é a tua misericórdia, o que me dá esperança é o teu amor, é que o Senhor é bom e que no Senhor eu tenho a minha salvação. Então que isso possa inundar o seu coração, meu irmão, que isso realmente possa ser um estilo de vida nosso, uma adoração ao Senhor, servindo ao Deus Todo-Poderoso, que certamente coisas maravilhosas vão acontecer, porque o Senhor Ele sempre promete bênçãos e bênçãos àqueles que obedecem à palavra dEle. Ele nunca desampara um filho, Ele nunca deixa um filho tomar decisões erradas, pelo contrário, Deus sempre coloca a gente no caminho certo, sempre coloca a gente para tomar as decisões corretas. Então, em nome de Jesus, meu irmão, vamos tomar as decisões corretas, vamos deixar Jesus reinar em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos orar então, ficar de pé. Senhor, obrigado pela tua palavra, Jesus. Nós sabemos aqui que várias coisas foram faladas, Jesus. E eu sei que cada um que está aqui nesta noite tem algo para ser falado, tem algo que precisa ser modificado. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha operar em nossos corações. Pai, como eu preciso ser transformado pelo Senhor. Como eu preciso, meu Deus amado, ser transformado em muitas áreas da minha vida. E eu te peço, Jesus, perdoa os meus pecados. Perdoe pelas minhas falhas. Perdoa-me porque muitas vezes eu tenho feito algo que não agrada ao Senhor. E eu preciso da tua presença em minha vida, Jesus. Eu preciso do Senhor junto de mim.
Deus, em nome de Jesus, abençoe a cada irmão que está aqui. Eu sei, meu Pai amado, que tem pessoas que estão passando por desafios grandes aqui na sua vida. Eu sei que muitas vezes tem pessoas que realmente, talvez nesse dia, falaram nessa frase, Pai, que não vai dar certo mais, que parece que chegou ao fim, mas em nome de Jesus eu creio que o Senhor trouxe essa palavra para trazer um ânimo para a nossa vida, para dizer que o Senhor está conosco, e que quando o Senhor está conosco, as coisas acontecem, Pai amado, as coisas começam a fluir de forma diferente. Em nome de Jesus, Pai, comece a mandar um sinal de uma grande chuva em nossas vidas, Pai. Comece a enviar um sinal que as coisas vão melhorar, porque o Senhor está conosco e nós confiamos no Senhor, meu Deus. Venha fazer a tua boa obra em nossas vidas, venha renovar a nossa fé, Pai, venha renovar a nossa esperança, que a nossa esperança não esteja em nós mesmos, não esteja em outras pessoas, mas que a nossa esperança possa estar no Senhor Jesus, que a nossa esperança possa estar em Ti, meu Deus. Venha fazer a tua boa obra em nossas vidas, e eu entrego tudo nas tuas mãos, Pai, e te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos.